Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder chegar até a sua casa neste domingo, dia do Senhor. E aí eu convido você também, se você tem a oportunidade de participar da Santa Missa, faça isso. Já tomou a sua vacina? Já tomou a primeira dose da vacina? Conhece alguém que ainda não tomou a vacina? Reze por essa pessoa e convide, olha, vamos lá, vamos juntos superar esse momento difícil para que a gente possa voltar à normalidade nas nossas comunidades, na convivência familiar, para que tudo possa ser diferente. Não vamos voltar ao que era antes, mas que nós possamos conviver com mais tranquilidade, sem comprometer a vida do outro, sem perder ninguém daqueles que nós amamos. Então vamos cuidar uns dos outros e esse é um princípio cristão, cuidar da vida. Então vamos meditar a palavra neste domingo, dia do Senhor, dia de participar também da comunidade, da comunhão. Você pode pegar também a sua Bíblia e o mesmo texto que nós vamos meditar hoje aqui no nosso programa é o mesmo texto que você vai ouvir aí na sua comunidade, onde quer que você vá participar da missa. O Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 34. O texto diz assim: Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram quem eram eles, que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o contexto do Evangelho de hoje é o retorno da missão. Lembra que Jesus havia enviado os seus discípulos para a evangelização, para pregar, para libertar aquelas pessoas das suas escravidões, escravidão do pecado, dos demônios, dos erros. Agora é o retorno. E eles começam a contar para Jesus tudo o que havia acontecido, as experiências. Assim como quando nós voltamos de uma viagem, nós temos as nossas novidades, contar um pouco o que aconteceu, assim aconteceu com os discípulos e Jesus. E Jesus lhe disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Descansai desse trabalho que vocês fizeram. Parem um pouco, relaxem, que vocês possam retomar as forças, porque logo em seguida temos uma nova missão. Mas o que aconteceu? Aquela multidão começava cada vez a chegar com mais pessoas e eles não tinham tempo nem para comer. Eles estavam já vivendo o extremo da vida, o esgotamento. Não sei se você também já viveu esta experiência, você está tão cansado que você não tem tempo mais para nada. Foi essa semana, não sei se foi na terça-feira, que tem aquele programa, eu acho que se chama Profissão Repórter na Globo, e estava falando sobre algumas famílias nesse tempo de pandemia. E aí famílias, inclusive, tiveram seus filhos. Então, o trabalho, ter que sair de casa, a dificuldade de ter que ir trabalhar, tantas horas de trabalho ao longo do dia, volta para casa, cuida da casa, cuida dos filhos. Enfim, é uma realidade extrema onde as pessoas praticamente não têm tempo nem para comer.
porque enquanto que elas estão comendo, elas estão ali brincando com a criança, ajudando a criança, alimentando também a criança, então não sobra tempo para elas. Por quê? Porque a atividade é muita e essa é uma realidade de muita e muita gente aqui no nosso Brasil, nas nossas cidades. Quem sabe você que está acompanhando também o Evangelho de hoje, saiba de fato muito bem, muito melhor que eu, o que é passar por isso. E se você passa por uma situação semelhante, eu gostaria que você escrevesse aqui no comentário deste vídeo e contasse um pouquinho sobre a sua experiência. O que é estar cansado? O que é estar sobrecarregado? O que é muitas vezes não ter tempo nem para comer? Esta era a situação em que os discípulos de Jesus estavam vivendo. Eles voltaram de uma missão, mas ali onde eles estavam começou a chegar tanta gente, eles tinham que acolher aquelas pessoas, curar aquelas pessoas, alimentar aquelas pessoas, e eles mesmos não tinham tempo para eles. E aí o que aconteceu? Então eles saíram sozinhos, foram para um outro lugar, deserto e afastado, diz o texto. Mas eles ficaram sabendo e acabaram chegando antes que eles nesse lugar. E aí o que Jesus faz? Jesus olha para aquela numerosa multidão e teve compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Veja, muitas vezes a gente olha para os extremos que nós estamos vivendo, a sobrecarga das nossas atividades, o fato de nós termos que chegar em casa, fazer o nosso alimento, organizar nossa casa, limpar a casa. Muitas vezes a gente já vai descansar um pouco porque logo em seguida já tem que acordar de novo, já tem que voltar ao trabalho. Mas e quanta gente vive em situações ainda piores? Aqui também, no nosso Brasil, quantas pessoas gostariam de ter uma casa para limpar? Quantas pessoas gostariam de ter alimento para poder preparar? São pessoas sem referência. Pessoas que vivem aí jogadas nas ruas. Pessoas que não têm referência. E muitas dessas pessoas buscavam a Jesus. Jesus olhava para elas com compaixão, porque elas estavam sem referência, como ovelhas que não têm pastor. Onde sopra o vento, elas vão, porque elas não sabem nem para onde querem ir. Elas simplesmente querem saciar a sua fome, curar as suas dores. E Jesus começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui não sabemos certo o que era o ensinamento de Jesus, mas com certeza essa transmissão da fé e da esperança, para que eles pudessem retomar a sua dignidade de filhos de Deus. É tão triste quando nós perdemos a nossa dignidade. Jesus começa a tratá-las como pessoas, não como seres que perambulam pela terra. É assim que nós precisamos nos olhar, não com indiferença, mas com amor. Você possa pensar um pouco sobre isso, vamos rezar juntos e rezar uns pelos outros. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos, bom descanso e até o próximo programa.